Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 46.2 de Review and Exercise, nossa última aula de Review and Exercise, revisão e exercícios, para a gente finalizar já com a nossa aula de recuperação. Recuperação não, sempre confundo, né? Aula de revisão geral para a prova, depois revisão de recuperação. Portanto, vocês lembram lá que na aula 46.1 a gente não teve exatamente um conteúdo, né? A gente trabalhou com vários textos retirados do Enem, apenas um que eu não retirei do Enem, então eu acredito que foram 6 textos ao todo. E nessa revisão a gente só vai ter o quê? Algumas dicas para você para a sua prova do Enem, que ainda está um pouco distante de você fazer. Talvez você já tenha feito como treineiro, ainda vai fazer como treineiro ano que vem, mas é muito importante para que você consiga entender a dinâmica da prova, que é uma prova densa. Vamos fazer essa pequena revisão de dicas para você? Let's go! 46.2, aula de Super Enem. E aí a dica é essa, né? Sobre a prova do Enem que você já fez esse ano como treineiro, ou irá fazer no que vem como treineiro, ou só vai fazer mesmo quando você estiver no terceiro ano. Mas assim, faça, não custa nada você fazer, mesmo que você não tenha interesse de cursar uma faculdade, um terceiro grau, acredito que muitos não tenham esse interesse, mas é importante que você siga, né, todos os passos corretamente, assim, no sentido de fazer tudo como manda o figurino, por que não? Ter feito a prova do Enem é ter tido uma experiência. Eu fiz a prova do Enem em 2004, a única vez que eu fiz, e nessa época não era porta de entrada para a universidade, era apenas, no caso aí, um exame nacional do ensino médio. Então, olha só, a prova do Enem, ela é densa, grande, exige muito de você, certo? Mas é super possível lidar com isso. Então, ó, como eu sempre digo para vocês, apesar de não ter feito assim nas nossas aulas por conta do tempo, leia primeiro o enunciado da questão. Porque só assim você vai conhecer as informações solicitadas e definir seu objetivo ao ler o texto. Se você vai procurar algo mais específico, se você vai procurar algo mais central. Então, assim, nem sempre você precisa ler todo um texto, dependendo do tipo do texto, para achar a resposta, mas é importante que você leia todo para que você tenha certeza, né? Ainda mais se você não é tão bom assim, no caso, na língua estrangeira que você está escolhendo, como inglês ou espanhol. Então, olha, não se preocupe com o tamanho do texto, nem com as palavras desconhecidas. O grau de dificuldade não é determinado pelo texto em si. Um texto pequeno pode ser mais fácil que um texto grande. Ele está relacionado aos conhecimentos e às habilidades necessárias para responder a cada questão. Concentre-se sempre no que é solicitado. O que mais? Temos aqui um pequeno risco, né? Mas agora tirei o risco. Vamos lá. Apoie-se em palavras-chave cujo significado você já conhece. Essas palavras-chave, elas podem estar no enunciado ou nas alternativas, tá? E às vezes no texto você vai tirar, né, essas palavras-chave que estão no enunciado e nas alternativas. No texto, às vezes, ela não está como está lá no enunciado e nas alternativas. Claro que elas vão estar em português. Às vezes pode ser um sinônimo dela em inglês no texto, então atente-se a isso também. Em questões de múltipla escolha, busque informações no texto que ajudem a eliminar alternativas. E para isso, também que te ajuda a eliminar alternativas, é usando as técnicas de leitura, como prediction, scanning e skimming, né? Lembrando lá que a prediction é uma técnica de leitura onde você vai fazer uma previsão do que se trata o texto antes mesmo de você ler o texto, analisando algumas questões, linguagens não verbais, elementos tipográficos. O scanning é quando você procura algo mais específico e o skimming, que aqui não está escrito, mas é aquela técnica de leitura que você procura por algo mais geral no texto. Palavras cognatas, cuidado com os falsos cognatos, pistas tipográficas, para facilitar seu entendimento do texto. E também a questão lá do conhecimento de mundo, né, que vai eliminar certas alternativas, porque existem algumas alternativas lá que você consegue eliminar pelo seu conhecimento de mundo no assunto. E chegou o seu momento da atividade de sala. Temos aí 3 textos retirados do Enem. Eu acredito que o primeiro não foi, ou foi. Bem, não lembro, mas eu acho que foi sim. Foram 3 questões retiradas do Enem, então, be right back.
I'm back, estou de volta, and let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de você tirar suas questions. Temos aí, né, Enem. Vamos se ligar no Enem aí, você, aluno ou aluna. Temos aí um texto. O que significa isso? Não sei, então o que a gente vai fazer? Ler primeiro o enunciado. Lembra? Vamos lá. A propaganda do Departamento de Proteção do Consumidor, então a gente sabe que se trata de o gênero textual é uma propaganda. E ele é do Departamento de Proteção do Consumidor e Trabalhador americano, norte-americano no caso, defende nessa propaganda o quê? A proteção para todos, a proteção só para os brancos. Quando eu chego aqui nessa alternativa, eu falo, gente, não faz o menor sentido, né? Uma propaganda pedir a proteção só para os brancos, eu até consigo eliminar ela por uma questão de conhecimento de mundo. Sem dó, eu já elimino essa aí. A proteção só para os consumidores, se é do consumidor do trabalhador, estranho ser só para os consumidores, mas de qualquer forma, vamos seguir. A proteção para os moradores de rua em Nova York, já foge, oh meu Deus, da onde... Como é que eu fiz essa conjugação verbal? Nem sei, mas enfim, vamos voltar lá. Já foge, agora sim, da questão do consumidor e do trabalhador. E a letra E é a proteção para os trabalhadores sem discriminação. E aí, gente, para isso a gente vai ter que ler lá o texto, né? Antes de a gente fazer qualquer tipo de ideia, né, do que pode ser ou não. Vamos lá. Olha só, uma mulher de braços cruzados, certo? E ela não é branca, né? Começa por aí. Então temos aí a frase: We stand up for workers and we won't back down. Você consegue reconhecer a palavra workers? Provavelmente porque você conhece a palavra work, que é o verbo trabalhar e o substantivo trabalho. Para quem não sabe, quando você tem esse ER, algumas das vezes esse ER significa isso, nem sempre esse sufixo ao fim de um substantivo, que no caso que ele está trabalhando como substantivo, significa a pessoa que faz algo. Olha só, teacher, vem do verbo teach, né? E quando você acrescenta ER, né, fica o substantivo professor, professora. Tá vendo? Worker, então se work é trabalho, worker é o trabalhador ou a trabalhadora, tá? Então, we stand up for workers and we won't back down. The Department of Consumer and Worker Protection fights for the rights of all workers in NYC regardless of job or immigration status. To ask questions or file a complaint, call 311 and say worker or visit. Tem um site aí, you can remain anonymous. Então, temos aí um texto e no final, we fight for every worker in NYC. A palavra worker, ela tá aparecendo bastante, né? Aqui, você também vê aqui, fight, você sabe o que é lutar. E aí tem essa questão aqui, ó, de immigration status, né? E isso nos trabalhadores de Nova York. Essa palavra regardless, talvez você não reconheça, que vai ser independentemente do quê? Do trabalho, job também é trabalho, e immigration status, que é status de imigração. Isso lembra muito essa questão. Nos Estados Unidos você tem muitos imigrantes e lá existe muito essa questão de problemas com imigrantes, né? A questão de você ter aí um preconceito. Então, bem aqui na parte maior tá escrito o quê? We stand up for workers and we won't back down. Aí você tem essa questão de nós vamos defender os trabalhadores e nós não vamos recuar. Você pode traduzir desta forma: defendemos os trabalhadores e não vamos recuar, tá? Então ele fala o departamento de consumo do consumidor e trabalhador, consumer, com esse R também é consumidor, proteção, departamento de proteção de consumidor e trabalhador. Ela o quê? Ela luta por todos os direitos de todos os trabalhadores em Nova York, independentemente do seu estado de imigração ou trabalho. Então aqui fala aqui para você fazer alguma pergunta, alguma reclamação, que é complaint, para você ligar 311
ou dizer trabalhador e visitar o site, né? Você pode permanecer anônimos. Então, nós trabalhamos por todo trabalhador... Perdão, nós lutamos por todo trabalhador em Nova York. Então, gente, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer apenas uma alternativa, né? Acabei traduzindo tudo, mas eu fui mostrar para vocês que a questão do trabalhador, que essa palavra-chave ia aparecer muito aqui no nosso texto, né? E ela não vem como sinônimo, ela vem trabalhador mesmo, workers. Ela aparece bastante. Então, a proteção para os trabalhadores e a parte do sem discriminação, ela fica justamente aqui, né? Independentemente do seu trabalho ou a questão do status de imigração. Então, letra E, a resposta correta. Tudo bem? Vamos para a próxima. A próxima se trata de uma música. Essa aqui que eu não sei se essa aqui caiu no Enem. Também não lembro se a primeira caiu, mas eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, são textos. Importante que você lide com isso em relação, sabendo que isso tem a ver com textos. Engraçado que tenho duas páginas aqui, mas ela é a mesma música, tá? É que foi 2 vezes a mesma informação. Então, na questão 2, temos aí: o eu lírico idealiza a chegada do sol nas suas vidas como sendo... E aí, para quem não sabe, isso aqui é uma música dos Beatles, uma banda, né, antiga. E, obviamente, por ser uma música, você não vai traduzir ao pé da letra, né? Você vai ter toda uma interpretação. Então, essa questão do sol, quando ele fala aqui, um calor necessário, a gente não vai exatamente pensar que o sol significa calor, né? Mas nunca se sabe. Porém, eu diria que essa também não está muito boa das ideias. Um momento ímpar pode ser, um momento de renovação também pode ser, porque o sol, você pensa, né, o sol chegando, renovação, algo bom, né? O sol, ele transmite algo positivo, pelo menos assim, se você for pensar nessa questão poética. Um momento de celebrar a dor não faz muito sentido com o sol, mas de qualquer forma a gente não sabe ainda. Um alívio devido à pandemia acabar. Bem... Não tem nada a ver com essa aí também, eu posso dizer que essa aí também não faz sentido, porque nessa época da música não tinha existido pandemia, pelo menos não a da Covid, mas nós já tivemos várias pandemias, né, ao longo da história da humanidade. Então temos aí a música Little Darling, It's Been a Long Cold Lonely Winter. Temos até aqui uma estrutura verbal que vocês não conhecem, ainda não viram, que vão ver só lá no 2º ano, que é o Present Perfect, que é isso aqui, It Has Been, ou seja... queridinha, tem sido um inverno, que é o winter, um inverno longo, gelado e sozinho. Little darling, it feels like years since it's been here. Queridinha, parece que faz anos desde que esteve aqui. Então, você veja aí que a questão do inverno também não é algo ao pé da letra. É como se o inverno representasse a tristeza. Então, já está um tempo que o inverno, né, tá na minha vida e eu tô gelada, sozinha, e parece que tem anos que isso está acontecendo. Aí logo em seguida ele fala aqui, onde quebra tudo. Here comes the sun, aí vem o sol, here comes the sun, aí vem o sol. E eu digo, and I say it's alright, está tudo bem. Little darling, the smiles returning to the faces. Aqui quebra tudo, aqui a gente já sabe que tem tudo a ver, né? Que ele fala assim, queridinha, os sorrisos retornam para os rostos. Little darling, seems like years since it's been here. A mesma frase desse aqui. Então, se os sorrisos retornam para os rostos, né, que a gente consegue entender faces como, né, rosto, smiles, para quem conhece, faz parte, né, é sorriso, aquele bichinho, aquela carinha amarela é o smile, todo mundo sabe que aquilo ali significa sorriso, pelo menos eu acho, né, você pode fazer essa inferência. Então, sim, gente, a resposta correta dessa alternativa aqui não tem a ver com celebrador, nem um momento ímpar, nem um calor necessário, nem um momento ímpar, nem a pandemia. Tem a ver com o momento de renovação. Você poderia ficar, talvez, na dúvida entre a B e a C, mas é um momento de renovação. Por que eu entendo isso? Porque estava muito inverno, ou seja, o inverno representa a tristeza, já estava há muito tempo, né, muitos anos, que o inverno estava lá, alguém estava triste, provavelmente saindo de uma depressão ou que um evento ruim da vida da pessoa aconteceu e no final começou a dar certas coisas, aí começou a vir o sol que representa a felicidade, a renovação. É isso. Então vamos para número
3 e a última, vocês devem ter olhado para esse texto, que eu não vou conseguir ler ele todo, obviamente, até porque... Perdão, do nada, aqui uma tosse muito doida. Então, a gente vai ter um texto enorme, mas eu vou te falar que ele é o mais fácil de todos. Olha aí, é o mais fácil de todos os 3. É esse aqui. Aí você fala, como é que é? Porque isso aqui você vai usar até seu conhecimento de mundo. Olha só, isso aqui cai no Enem. Essa questão de número 3, é certeza que ela cai no Enem. Olha só, valores culturais, a gente está falando de cultura, tá? De um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Eu não acho que é só nos Estados Unidos aqui, acho que tem a ver com o mundo inteiro, né? O universo inteiro. Você tem aí, teme quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas, ridicularizam quem as intimida. Olha, dessas alternativas aqui, você vai ter algumas questões aqui que realmente aparecem lá no texto. Vamos supor, temem quem as amedronta. Eu acredito que isso aqui apareceu lá no texto, não tenho certeza, só lendo. Só que você tem que entender que você não vai falar só sobre uma frase do texto, né? Você vai falar sobre o texto como um todo. E só tem uma alternativa aqui que fala sobre o texto como um todo, certo? Que é essa aqui que já vou falar, mas antes olha só. Você tem aí uma coisa que a gente estudou agora aqui no primeiro ano, que é a Zero Conditional, que é condicional zero, que é aquela que você usa o Simple Present mais o Simple Present e a conjunção se, que é o if. Então você tem aí várias... Eu esqueci a palavrinha em português. Você tem aí uma espécie de... Me sumiu a palavra, que eu quero dizer uma repetição. If children, if children, if children. E você tem o verbo live, 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 live. Você tem esse live em todo o texto. Traduzindo, children significa crianças, né? Então, se as crianças vivem, e você tem a preposição with também, que é repetida. Então, você tem aí uma repetição, que eu esqueci a palavra em português, seria interessante de falar, realmente não lembro agora. If children live with, se as crianças vivem com, aí você tem várias situações. Criticism, crítica, fear, medo, pity, pena, ridicule, que é ridículo, tolerance, que é a tolerância. Várias situações. Aí você também tem uma outra parte que vai repetir em todo o texto. They learn to, they learn to, they learn to. O que é isso? Eles ou elas aprendem e aprendem o quê? A situação logo em seguida, que é justamente sobre a situação que veio antes. Porque a zero condicional fala assim uma coisa, fala sobre verdades universais, questões científicas. Então, assim, se uma coisa acontece, outra coisa naturalmente vai acontecer, natural. Então, olha só, se as crianças vivem com a questão de serem aceitas, elas aprendem a amar. Então, aqui, ó, onde ela diz aqui, ó, deixa eu ver, teme quem as amedrontam, amam quem as aceitam, ó. Exatamente aqui, ó, se as crianças vivem com a questão de serem aceitas, elas aprendem a amar, realmente está aqui. Amam aquelas que as aceitam, mas não é sobre isso apenas que o texto está falando, então cuidado na hora de responder. Essa aqui, por exemplo, aparece lá no texto, mas não é o que nós estamos procurando, porque só tem uma alternativa que vai falar daquilo como um todo. E qual é a alternativa que vai falar daquilo como um todo? É a alternativa de letra B. Aprendem com o que vivem. E como é que eu sei disso? Aprendem com o que vivem. Viver é bom, vivem. Porque se as crianças vivem com alguma coisa, pode ser crítica, medo, a questão de ser aprovação, reconhecimento, qualquer coisa que aparece aqui, tá? Com amizade, ela vai aprender a situação que vem disso aqui. Então, resumidamente, elas aprendem com o que vivem. Eu digo mais, isso aqui é uma coisa que você poderia responder com toda certeza, porque traz aí para você a questão do seu conhecimento de mundo. Você sabe que quando você tem uma criança, né, enfim, uma pessoa que está ainda em desenvolvimento, ela vai aprender com o que ela vive. Né? Se você dá amor, ela vai
aprender a ter amor, se você dá raiva, ela vai aprender a ter raiva, dentre outras situações. Então, a letra B e a resposta correta, e essa aqui foi a mais fácil mesmo, o texto sendo deste tamanhão. Vocês não concordam comigo? Enfim, quem acertou, parabéns! E é isso. Vamos finalizar aqui a nossa última aula de Review and Exercise. E eu vejo vocês na nossa aula de revisão geral para a sua prova. So, see you next class. Bye bye.